pesquisa nacional aponta que Santa Catarina é um dos estados mais seguros para se morar no Brasil. E a vacinação contra a Covid-19 avança na capital. Hoje, 11 mil doses foram aplicadas na população. E vem aí mais frio. A previsão avisa que as temperaturas devem despencar nesse fim de semana. O SCC News está no ar. Olá, boa noite para você que está com a gente nessa sexta-feira com muita informação para encerrar a semana aqui no SCC News. E a gente já começa falando de dinheiro. A primeira parcela do 13º salário dos servidores do Estado já caiu na conta. 163 mil funcionários públicos vão receber essa antecipação do dinheiro. São 480 milhões de reais que devem estimular o consumo e também, é claro, o pagamento de dívidas em todo o Estado. Veja na reportagem. Olha daqui, procura dali. A Bruna está noiva e já está de olho em acessórios para o casamento. Servidora pública vai aproveitar o adiantamento do 13º para usar parte do dinheiro na celebração. Hoje eu estava especificamente procurando alguns acessórios para poder usar no dia. Eu nunca veio numa data tão boa. Por outro lado, tem gente que costuma usar o valor de uma forma diferente. Geralmente eu pago alguma conta ou então eu guardo já para mim planejar já alguma coisa para o ano seguinte, né? Um pouco a gente guarda, porque senão no final do ano depois não vai ter nada. Mas seja para pagar contas ou fazer compras, para os especialistas o valor deve impulsionar o setor de serviços e de comércio. A média de endividamento, agora no primeiro semestre do ano, ficou em torno de 49%, né? E a inadimplência, que é quando os catarinenses, né, deixam de pagar as suas dívidas por motivos de atraso, né, está em torno de 9%. Então, esse recurso, nesse momento, vem para auxiliar essas famílias que têm dívidas em atraso ou estão, né, com o endividamento alto, e elas possibilitam elas a renegociar essas dívidas e ter, no longo e médio prazo, uma condição melhor financeira para buscar adquirir serviços ou mesmo realizar compras. Com a retomada da economia e o avanço da vacinação, a confiança dos consumidores deve aumentar. Dados da FEComércio também apontam que a intenção de consumo das famílias, ainda que pessimista, teve um crescimento de 0,9% no segundo trimestre de 2021. Mesmo assim, os lojistas estão confiantes. Acreditamos que a partir desse final de semana mesmo, as pessoas comecem já a procurar o comércio, já que estão com uma renda extra na mão, né? Esperamos que o movimento na loja também aumente bastante para a semana que vem, né? E isso ajudará muito a alavancar, né, a recuperação do comércio que sofreu tanto em relação à pandemia, né? Seja qual for o destino do valor, o ideal é gastar com planejamento. Ele tem que ser tratado como um salário. Ele não deve ser tratado como um valor extra, um valor a mais que me impulsiona a acreditar que é um dinheiro que está sobrando e que me faz tomar decisões de compra que nas naturais condições eu não tomaria. Tem que ter cuidado, né, organização financeira para não gastar tudo de uma vez. É verdade. E olha, notícia boa para os estudantes que já prestaram o Enem. A Universidade Federal de Santa Catarina abriu hoje inscrições do processo seletivo para o ingresso no segundo semestre desse ano. São 2.096 vagas em 78 cursos de graduação. Veja só quem pode participar do processo. Todos os candidatos que estão em vias de concluir ou concluíram o ensino médio, quem fez o Enem de 2017, 18, 19 ou 20, ou quem quiser aproveitar as notas do vestibular de 2018, 2018-2, 19, 19-2 ou 20. É um processo não presencial. Nós vamos nos bancos de dados buscar essas notas desses alunos e buscar as referências desses candidatos. O candidato entra em copev.ufsc.br, tem um banner, processo seletivo 2021.2, ele clicando ali já vai aparecer um banner inscrição. Nesse banner ele vai ter o formulário de inscrição, onde ele vai colocar os dados necessários. Se ele quer fazer, se ele precisa de isenção da taxa de R$80, ele já faz a solicitação da taxa da isenção. Intervalo rapidinho aqui no SCC News e na volta a gente fala ao vivo sobre o frio que está chegando com tudo, hein, nesse fim de semana. A gente volta já.
Você, catarinense de todas as regiões aqui do estado, se sente seguro aí onde você vive? Pois é, Santa Catarina já é reconhecida nacionalmente por ser um local seguro de se viver. E agora, os dados nacionais de segurança pública reforçam ainda mais essa sensação. Entenda por quê. O que faz você se sentir seguro? Andar na rua com a bolsa à mostra? Deixar o carro estacionado e ao voltar encontrar ele lá, intacto? Chegar e sair de casa em segurança? Se você respondeu sim a essas perguntas, é porque tem a sensação de viver em um lugar seguro. Eu me sinto segura aqui em Santa Catarina, sim. Mas eu acho que se fosse para fora, eu acho que me sentiria muito insegura. Comparado à minha cidade, que é lá no Nordeste, então a gente percebe uma diferença muito grande. Aqui tem certas coisas que eu consigo fazer na rua, até algum transporte público que na minha cidade ficava difícil de fazer, né? Mexer no celular, por exemplo, andar com outras pessoas, assim, em praças públicas. Pois é, Santa Catarina é considerado um estado seguro. É onde menos ocorrem latrocínios, por exemplo. Em 2019, foram 28 ocorrências. Em 2020, caiu para 20 e vem caindo em 2021. Esses números são do Balanço da Segurança Pública Nacional e trazem dados de todo o país sobre crimes e violência relacionados a 2019 e 2020. Estamos em um ano de pandemia e por aqui a Polícia Militar tem participado das fiscalizações. E com isso está mais presente nas ruas, o que pode gerar uma sensação de mais segurança. Podemos analisar que possa estar gerando esse tipo de influência assim. Nos números de 2021, nós estamos abaixo das médias, então nós estamos com menos ocorrência que tivemos no ano passado. Então, é uma crescente essa redução. Quando eu consigo me antever de informações e consigo colocar o efetivo naqueles locais que eu preciso colocar, antes dos eventos acontecerem, eu faço a prevenção, evito aquela criminalidade e reduzo. Os índices vêm melhorando. Em 2019, foram 666 ocorrências de roubos e furtos de veículos. No ano passado, caiu para 509. O uso da tecnologia tem sido grande aliado. Nós temos sistemas de monitoramento eletrônicos, nós temos câmeras instaladas em várias cidades, com sistemas de reconhecimento de pessoas e de reconhecimento também de identificação de placa de veículos. No ano passado, conseguimos integrar o sistema com a Polícia Civil. Com todo esse avanço tecnológico que nós colocamos a serviço através das corporações de segurança, fazem com que o Estado tenha um diferencial. Com a ajuda da tecnologia, já é possível registrar as ocorrências online, o que reduz o tempo de atendimento e permite que a polícia esteja mais presente nas ruas. Antes, os policiais levavam em média 4 horas e meia para atender e finalizar uma ocorrência. Hoje isso é feito em meia hora. Segurança nunca é demais. Vamos falar agora de frio, porque ele deve voltar com tudo para Santa Catarina nesse fim de semana. Aliás, já começou a aparecer hoje, inclusive com previsão de geada, viu? Quem está na rua agora ao vivo, já sentindo esse ar mais geladinho, é a Graziane Ubiali. As temperaturas já começaram a cair, aliás, passaram o dia caindo aqui na capital, né, Grazi? Boa noite. É verdade, Bruna. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, aqui na beira-mar, do ladinho desse mar, então, fica um pouco pior, viu? A gente já está sentindo esse frio aqui, tanto eu quanto o nosso cinegrafista aqui, o Rinaldo Barata. E olha, as outras pessoas que estão circulando por aqui também, viu? A gente já percebe menos movimento na beira-mar. E quem está passando por aqui está usando moletom, está usando calça comprida. São raros aqueles que conseguem utilizar aí um short, como vocês vão ver agora aqui, ó. Tem alguém ainda se arriscando, viu? Mas está bem friozinho sim, a gente nem estava esperando por tudo isso. E se está frio hoje, se preparem porque amanhã as temperaturas caem mais e no domingo elas despencam. Tem alguns municípios, inclusive na região da Serra Catarinense, no Planalto e também lá no Oeste, com possibilidade aí de geada para domingo e temperaturas negativas. E essas condições, elas se devem à chegada de uma massa de ar polar à região sul do Brasil. E esse frio, essa friaca, ela vai se estender até a próxima quinta-feira, então é bom ir se preparando, viu? Mas quem explica para a gente melhor toda essa situação é o meteorologista da Epagre-Cirã, Marcelo Martins. Veja só. Que vai se estabelecer mesmo uma massa de ar mais frio e seco, limpa a atmosfera, volta a fazer sol, mas muito frio já na noite do próximo domingo. As temperaturas ao amanhecer da segunda-feira devem ser muito baixas, negativas em boa parte do estado, geada ampla. Na capital, as temperaturas podem atingir aí entre 0 e 5 graus, ou seja, muito frio
para todo o estado de Santa Catarina nesses próximos dias. Já é hora, então, de tirar aí as cobertas do armário, pegar os casacos de volta, né? E se preparar, porque vem muito frio. Então, vamos ver como fica a previsão do tempo para esse final de semana com os detalhes do mapa. No sábado, uma nova frente fria se aproxima do litoral catarinense. Tem possibilidade de chuva isolada na Grande Florianópolis e no norte do estado. Mas depois o sol aparece em toda Santa Catarina. Já no domingo, as temperaturas vão despencar. Durante a madrugada, a nebulosidade estará mais presente em cidades próximas do Rio Grande do Sul. No sábado, em Florianópolis, chove, mas depois o tempo melhora no decorrer do dia. A máxima é de 22 graus. Joinville, mínima de 15. No Vale do Itajaí, a máxima em Blumenau não passa dos 21 graus. Na Serra, em Lages, vai fazer 4 de mínima. Em Criciúma, a mínima é de 10 graus. E em Chapecó, sol entre nuvens e máxima de 18 graus. Domingo, em Florianópolis e Joinville, a mínima é de 8 graus. Em Blumenau, dia ensolarado e máxima de 14. Em Lages, chuva no início da manhã, mas o sol aparece depois. A mínima é de 0 grau e a máxima não sobe mais do que 7. Criciúma, mínima de 2 graus e no oeste, a mínima é de 0 grau em Chapecó. Hora de boa notícia na região sul aqui do estado. Depois de meses com altos números de mortes provocadas pela Covid-19, Criciúma registrou uma queda de mais da metade dos óbitos em julho, se comparado ao mesmo período do mês passado. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Marco Búrigo, que está ao vivo em Criciúma e vai nos dar os detalhes desse número que já reflete aí uma realidade bem positiva, mudando, né, melhorando aos poucos na região sul, né, Marco? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, dá uma sensação de que as coisas estão melhorando sim por aqui no sul do estado. No mesmo período do mês passado, Criciúma então, né, registrou um número muito maior de... A gente teve um problema com o sinal do Marco, mas vamos então dar essas informações aqui para você de casa, né? Falando aí da região sul do estado, a mudança desses números ao longo dos últimos 2 meses. No mês, por exemplo, da primeira quinzena de julho, teve menos da metade do número de mortes registradas no mesmo período do mês passado. O município perdeu 41 vidas para a Covid-19 entre os dias 1º e 15 de junho. Já em julho, o total de óbitos no mesmo período foi de 19, praticamente a metade. É claro que a gente lamenta esse número de vidas perdidas, que ainda é alto em Criciúma, passando de 1 morte por dia. Mas a queda de óbitos já é significativa. Se comparar, então, os números de mortes registradas de janeiro a junho, o mês passado foi realmente o mais letal em Criciúma. Em junho, 91 pessoas morreram por complicações da Covid, seguido do mês de abril, que foram 80 óbitos. Hoje, o número total de perdas para a doença é de 611 em Criciúma, ao todo, né? Os números ainda são altos, mas a esperança de dias melhores já começa a surgir por aqui. E é claro, né, os cuidados sanitários, a vacinação tem que continuar, justamente para que esses números continuem a melhorar lá no sul do estado, de onde o Marco Búrigo começou a trazer essas informações para a gente. E ainda falando sobre pandemia... Hoje foi dia de retomada da aplicação da primeira dose aqui na capital. E olha que os pontos de vacinação tiveram um movimento muito intenso durante o dia todo. A Morgana Fernandes é quem está trazendo essas informações para a gente. E o seguinte, Morgana, a gente já sabe quantas doses foram aplicadas hoje aqui na capital? Boa noite. Oi, Bruna, boa noite para quem está em casa. Olha, a Prefeitura divulgou há pouco, né, que 11 mil doses aí foram aplicadas hoje aqui no estado, aqui em Florianópolis, entre primeiras e segundas doses. Olha, a volta da aplicação da primeira dose na capital teve uma adesão bastante grande, né? As pessoas aproveitaram para tomar, então, a vacina, principalmente de manhã, ali antes de irem para o trabalho. Na Universidade Federal, por exemplo, teve uma fila tanto para pedestres quanto no drive-thru. Outro motivo que pode explicar as filas são os grupos que foram contemplados, né? Hoje foi a vez das pessoas com 38 anos ou mais, além dos trabalhadores da indústria com 18 anos ou mais. Amanhã é a vez da aplicação da segunda dose, então, né?
para as pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca há 10 semanas e a Coronavac há 28 dias. Importante lembrar também que para aquelas pessoas que deixaram o prazo da segunda dose passar, elas podem e devem ir aos postos, receber a segunda dose da vacina ainda para que a imunização seja completa. E a vacinação começa cedo já. Às 9 horas da manhã, ela vai até às 4 horas da tarde e os pontos fixos são o estádio Orlando Scarpelli, o Floripa Shopping, o antigo aeroporto, o Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira e o Centro de Eventos da UFSC. No domingo, não tem vacinação. E para quem está em casa e quer conferir a agenda de vacinação da sua cidade, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você vai direto para o portal SCC10, onde tem todas as informações. Eu volto contigo, Bruna. Obrigada, Morgana, pelas informações. Encerrando a semana aí com a aplicação de muitas doses. A gente viu filas aí na capital, ao longo do dia todo, as pessoas indo em busca da vacina. Isso que a gente quer ver de fato, E olha, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos lá para o litoral norte. Uma publicação em uma rede social causou muita polêmica por lá. O caso envolveu uma instituição de ensino da cidade e você vai entender do que eu estou falando agora na reportagem. O olhar é de tristeza. Após trabalhar 8 anos como presidente em uma instituição de ensino em Balneário Camboriú, Mohamed Wad recebeu cópia a respeito de uma postagem que o colega de trabalho, Cláudio Piccoli, havia feito. Na publicação, tinham ofensas direcionadas às pessoas naturais de Lajes e descendentes libaneses. Chamava os lagianos e os libaneses de forasteiros, como se fosse uma coisa ruim ser lagiano ou ser libanês, morando aqui, empreendendo no município de Balneário, no litoral catarinense. Eu sou brasileiro, mas morei muito tempo no Líbano e quando eu voltei, eu não falava a língua. Então, sofri bastante bullying no colégio, pequeno. Mas isso é coisa de 20, 25 anos atrás. Imaginei que nunca mais eu ia passar por uma circunstância dessas, E é claro, aquilo me deixou bastante triste, bem chateado, porque a gente tem nossas diferenças profissionais, mas não precisava ter chego na parte pessoal, E ainda mais atingindo toda uma região e uma raça, Nos comentários, muitos internautas demonstraram estarem indignados, como este aqui, que diz que o vice-presidente é incapaz de separar questões emocionais. Ou este outro, que foi divulgado em uma rede social de uma mulher que escreveu para não praticarem xenofobia contra outros indivíduos. Depois que a postagem ganhou repercussão e teve muitos comentários negativos sobre xenofobia, além de posicionamento de pessoas de Lajes e descendentes libaneses, o autor apagou o texto no outro dia e fez uma nota de retratação nas redes sociais. A instituição publicou uma nota de repúdio contra a atitude de Cláudio Piccoli, dizendo que não tolera qualquer tipo de discriminação. Procurei refletir bastante, mas vou tomar todas as providências cabíveis em respeito principalmente aos lagianos, libaneses, que ajudaram a construir a cidade de Lajes, ajudaram a construir esse estado. Hoje moram mais de 12 milhões de libaneses no Brasil, libaneses, descendentes libaneses. Então, respeito a esse público, eu vou tomar as providências cabíveis e seguir conforme manda a lei. Todo qualquer tipo de discriminação, Nunca coube, mas agora mais do que nunca não cabe realmente. E olha, você que mora em Joinville e ainda não tem nada programado para o fim de semana, a gente tem uma dica bem legal para você, olha só. Que tal visitar a florada dos girassóis no Parque das Hemerocalhes, em Joinville? No local tem mais de 15 mil mudas da planta para serem apreciadas em um campo de quase 2.000 metros quadrados. Os girassóis podem chegar a 1,5 metro de altura e a plantação deles foi pensada por causa das férias escolares e pelo Festival de Dança da cidade. De hoje até o dia 1º de agosto, moradores e turistas podem frequentar o parque. De terça a domingo a gente vai estar aqui recebendo você com alegria e com certeza você vai se encantar com os girassóis que plantamos aqui. O parque fica na rua Tenente Antônio João, então vai lá, faça a sua visita com certeza. Agora é hora da gente falar daquele minuto que tem os principais destaques do dia no portal SCC10 com a Rafaela Moraes. Oi, Rafa.
Oi! Finalmente é sexta-feira, então para entrar no final de semana bem informado, confira o que é destaque no portal SCC10. Você gosta de terror? Vídeos sobre o assunto estão fazendo sucesso na internet e já tem canais no YouTube que acumulam milhares de visualizações. O casal catarinense Brian e Carolina são exemplos disso. Em uma entrevista para o portal, eles revelaram curiosidades e mistérios por trás das gravações. E um vídeo obtido pelo SBT mostra o até então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negociando com intermediários a compra de 30 milhões de vacinas Coronavac, pelo triplo do preço. Assista no portal. E tem evento com inscrições abertas. O famoso Festival de Cucas em Blumenau vai ser realizado entre os dias 1 e 12 de setembro. As padarias que quiserem participar devem pedir o regulamento e a ficha de inscrição por e-mail ou na Vila Germânica. Para essas e outras informações, acesse scc10.com.br. Bom final de semana! O SCC News dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia ao longo de toda essa semana. Boa noite para você, cuide-se e um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.